Não briguem, peçonhas. Vocês acharam que eu ia falar, ei, manas! Então vamos lá, vai. Hey, manas! Olha só quem tá aqui de novo. Eu, claro, né? Quem mais poderia ser? Bom, no vídeo de hoje, eu acho que vocês já viram aí no tema, que é sobre realizar um esfumado certo. Sendo assim, certo pra mim, né? Não que seja universal isso. Mas que é um esfumado que eu utilizo, que é a minha técnica e que eu acho certo, ok? Eu vou ensinar pra vocês hoje esse tipo de esfumado, porque muitas pessoas que tiram dúvidas comigo, tipo prima, amigas, até mesmo as minhas irmãs, na hora que eu vou ensinar elas, eu vejo os erros que elas cometem, que eu cometia muito e que ao longo do tempo eu fui aprendendo, como ainda estou em constante aprendizado. Porque a gente aprende cada dia, né? Então maquiagem é isso, é um constante aprendizado. Então a gente tem que praticar muito para conseguir um resultado cada vez melhor. Ou vocês acham que eu já acordei assim num dia, testei um delineado gatinho e deu certo? Não, foi com muita prática mesmo que eu consegui, assim como o esfumado. Então para vocês, no vídeo de hoje, eu vou ensinar a forma correta de se fazer um esfumado, ok? Então vamos começar. Puxei até o zoom para vocês verem mais perto. A minha pele tá uma bosta. Não sei o que tá acontecendo com ela, então relevem, ok? Mas vamos lá, vamos começar. Por incrível que pareça, eu separei todos os produtinhos da Ruby Rose, que é a minha marca preferida. Eu acho que eu já comentei isso em um vídeo aqui com vocês, uma tagzinha que eu fiz. Eu não sei se vai antes ou se vai depois desse vídeo, mas eu acredito que antes. Errou! Que é a minha marca favorita, porque além de ter um preço acessível, as maquiagens são de ótima qualidade. Então vamos lá. O primeiro produto que eu vou usar é o meu corretivo da Ruby Rose, o L1, que ele tá em quase todos os vídeos aqui do canal, porque é o meu queridinho, eu gosto muito dele. Eu vou olhar aqui pra baixo porque eu tô com um espelhinho, tá? Então eu vou aplicar esse corretivo por toda a minha pálpebra, tá? Com o aplicador mesmo, ó. E com uma esponjinha que já tá suja, é porque eu já gravei um vídeo pra vocês antes desse, tá? O ideal é estar limpa, tanto as esponjinhas quanto os pincéis. Mas hoje tudo bem, porque eu já gravei vídeo pra vocês, então vai assim mesmo. Então eu espalho esse corretivo por toda a pálpebra, dando batidinhas, ó, pra ele ficar bem uniforme. Pronto, já depositamos o corretivo e agora a gente vai vir com a sombra. Vou fazer nesse olho aqui, no caso, o esfumado errado e nesse daqui o certo, ok? A paletinha que a gente vai testar hoje é essa daqui da Ruby Rose, o nome é Desert. Eu achei as cores lindas, ó, são bem neutras, sabe? Bem clássicas. Vou pegar essa primeira sombra aqui, é um marronzinho bem terra, assim, com um fundo alaranjado, um fundo meio vermelho, sabe? Mas eu achei lindo esse tom, então vamos testar esse tom. Com esse pincel de esfumar aqui, que também tá sujinho, porque eu já gravei outro vídeo com ele, que depois vocês vão ver aí no canal. Enfim, a gente vai usar esse pincelzinho aqui, que é de esfumar. É o número 15 da Vult. Então vamos lá, qual é o primeiro errinho que eu vejo muita gente cometendo? É afundar esse pincel aqui como se não houvesse amanhã. E ficar aqui, ó, até abrir um buraco. Então o que as pessoas fazem? Elas depositam muita sombra no pincel, muita, porque o mal de muita gente é não voltar pra paleta e pegar mais sombra, é achar que só deve pegar uma única vez. E daí as pessoas carregam muito esse pincel, o pincel fica assim, ó, extremamente carregado de sombra. E por que não devemos fazer isso? Porque quando a gente carrega muito o pincel de sombra, a gente acaba abrindo um buraco enquanto a gente tá esfumando, e não é isso que a gente quer, né? Muitas pessoas fazem isso e acham que é defeito da sombra, que a sombra que não é boa, que o material que não é bom, aquele produto é ruim, quando na verdade não é. É porque você carregou demais o seu pincel. Então tá, a pessoa carregou todo o pincel aqui de sombra e o que que ela faz? Em uma única vez que ela pegou a sombra, ela já deposita essa sombra no olho e já vai esfumando. Ou seja, não dá pigmentação. A pessoa vem aqui, já pega e já vai esfumando. Ela esfuma toda a pálpebra, sem nenhum limite. Porque a gente tem que ter o limite, eu vou explicar pra vocês no outro olho. Mas a pessoa vai sem limite, sem formato, daí ela faz movimentos circulares, movimentos de vai e vem, traz pra cá, ó, e vai esfumando toda essa sombra. Ah, e outro errinho muito comum, as pessoas pegam no pincel praticamente aqui no começo. Quando você segura aqui, você acaba colocando muita força, que isso também ajuda a abrir buraco na sombra. Então nunca peguem aqui, tá?
tá? Mas enfim, como aqui é o olho errado, eu vou fazer dessa forma. As pessoas ou pegam no meio do pincel ou pegam no começo. Então, ó, vai esfumando toda essa sombra, jogando pra lá e pra cá, sem limite, sem saber que movimento tá fazendo e pronto. Tá esfumada a minha sombra. Com o mesmo pincel e com a mesma sombra, eu vou fazer do outro lado. Então a gente vai lá, pega o pincelzinho, pega um pouco da sombra, tá vendo? Sem medo de voltar pra paleta. Então a gente deposita uma quantidade certa, nem muita sombra, nem tão pouca. E primeiramente a gente vem aqui, ó, no cantinho externo do olho, volta, ó, eu tô voltando aqui na paleta, tá? Tô pegando mais um pouco e tô depositando aqui no canto, ó. Mãozinha no final do pincel. Isso para dar mais leveza no seu esfumado. Então a gente pega mais um pouquinho, deposita mais um pouquinho aqui. Vai lá de novo, sem medo, tá, gente? Sem dó de gastar sombra, pelo amor de Deus. Então pega mais um pouco, vai depositando. E o que a gente tem que fazer na hora do esfumado? A gente tem que ter o limite e principalmente qual é o formato que você quer dar para o seu olho. Hoje eu vou fazer um formato mais arredondado, que é o formato que eu mais gosto no meu olho, ok? Então eu tenho o meu limite. O meu olho termina aqui, o meu cantinho externo é aqui. A gente tem que subir sempre essa sombra pro ponto alto. E onde fica o ponto alto do nosso olho? Eu costumo ensinar assim. O meu ponto alto sempre vai ficar nesse ossinho, tá vendo que a gente tem um ossinho assim, ó? Coloca o pincel aí que vocês vão sentir. Então a gente sempre tem esse ossinho. E o nosso ponto alto tem que estar de acordo na mesma linha que tá a nossa pupila. Então a gente vai olhar reto, a minha pupila tá aqui, tá vendo, ó? Eu vou em direção a ela e subo. Quando eu sentir o meu ossinho, ó, aqui é o meu ponto alto. Então pupila, senti o meu ossinho entre o meu ossinho e a minha pálpebra. Então, aqui é o meu ponto alto. Então, eu vou pegando a minha sombra, vou depositando sem esfumar, com o mesmo pincelzinho, tá, gente? Pra vocês verem que não é o pincel, não é o produto, não é o material que faz com que o seu esfumado não fique bom, e sim a técnica. Então, eu depositei e vou trazendo até o meu ponto alto. Onde é o meu ponto alto? Olho reto, vou aqui em direção da minha pupila, encontrei o meu ossinho. Então, meu ponto alto é aqui, ó. Pronto, marquei meu ponto alto. E agora eu vou lá, pego mais uma quantidade de sombra e vou depositando até o meu ponto alto. E daí, como eu quero um formato mais arredondado, eu tenho que trazer essa sombra até esse meu cantinho aqui. Eu não posso ultrapassar. Por quê? Quando a gente já vem esfumando loucamente, que nem a gente fez esse olho, a gente não tem um limite. Então, a minha sombra veio praticamente até aqui, tá vendo? Quando, na verdade, o formato do meu olho é aqui. Então, olha só o tanto de distância que eu causei. Então, aqui eu quero trazer ele até aqui, ó. Até o comecinho do meu olho. Então, eu vou lá, pego mais um pouco de sombra novamente e deposito. Ó, tá vendo? Marquei, eu tenho o limite do meu olho. Então, vou depositando essa sombra que nem eu fiz aqui no canto externo e no meu ponto alto. Vou pegando a sombra, vou depositando e vou fazendo esse meu formato mais arredondado, tá vendo? Ó. Pronto, marquei a minha pálpebra e agora eu vou esfumar. Com o mesmo pincelzinho, eu vou esfumar apenas a borda desse formato aqui que eu fiz no meu olho. E o que é a borda? É esse finalzinho aqui, ó, porque ele tá muito marcado, tá vendo? Então, eu vou esfumar ele. Com a mão no final do pincel com mais leveza, eu venho aqui na bordinha, ó, e vou esfumando apenas na bordinha. Com paciência, tá, gente? E aí, o que eu faço, ó? Movimentos circulares o tempo inteiro, tá vendo, ó? Não ultrapasso isso, tá, gente, ó? Não ultrapasso o formato do meu olho. Então, eu vou lá fazendo movimentos circulares apenas na bordinha. Pronto! Já esfumei, tá vendo? E olha só a diferença que a gente já nota aqui da pigmentação. É a mesma sombra, são os mesmos pincéis, só que a pigmentação desse daqui tá bem melhor do que desse. Esse daqui quase a gente não enxerga o marrom, tá vendo? Como é engraçado? Esse daqui a pigmentação já tá, ó. Ok, então vamos para o segundo passo. Gente, lembrando que esse esfumado aqui é o basicão. É para vocês aprenderem apenas a esfumar. Técnica e outros tipos de procedimentos aí eu vou ensinando vocês no decorrer dos vídeos aqui do canal.
ok? Então vamos lá, já aplicamos a primeira sombra. E na segunda sombra, eu quero usar uma sombra mais escura para dar mais profundidade no meu olhar. Então o que muita gente faz? Vem com o mesmo pincel. Muitas pessoas têm apenas um pincel para esfumar, quando na verdade a gente tem que ter mais de um pincel para esfumar, porque a gente tem que fazer a transição. Então não dá para fazer a transição com apenas um pincel, e eu vou mostrar aqui para vocês, tá bom? Então a gente vai vir com uma sombrinha mais escura para dar mais profundidade. O erro comum que todo mundo faz, que é o quê? Ir lá abrir um buraco nessa sombra, como se não houvesse amanhã, e a mão aqui, ó, no meio do pincel, colocando toda a força aqui. E aí o pincel fica extremamente carregado. Na hora da transição, o que a gente quer? A primeira sombra mais clara aqui em cima e a mais escura um pouco abaixo para dar essa profundidade. E é aí onde começa o erro. Você depositou muita sombra aqui no pincel, muita mesmo. Tô pegando mais aqui para mostrar para vocês como vocês fazem. Mãozinha aqui, ó, no meio do pincel para carregar mesmo, para pesar. E aí as pessoas pensam que marcar o côncavo é colocar força, pressão. Então a pessoa aqui, ó, enfiou. As pessoas ficam desse jeito, ó, com o olho lá em cima. Então as pessoas põem pressão, porque acham que marcar côncavo é isso, ó, é pressionar. E aí, ó, já vem com a sombra fazendo o mesmo procedimento. Já vem colocando e esfumando. Aí movimentos circulares, movimentos vai e vem, movimentos circulares de novo, sem limite e vai esfumando. Ah, vou passar essa sombra aqui mais escura para dar mais profundidade. A profundidade é o quê, ó? É afundar o olho. Como a pessoa não tem limite, ela vai subir totalmente essa sombra. Então a pessoa tá com o mesmo pincel. É por isso que a gente tem que ter um pincel menor do que o primeiro que a gente usou, porque com o mesmo pincel não dá para fazer a transição. Então com o mesmo pincel a pessoa tá aqui esfumando e tá subindo totalmente a segunda sombra. E aí o que acontece? Você cobre a primeira sombra. É meio que um trabalho perdido, não adiantou de nada você depositar a primeira sombra porque você cobriu ela toda com a segunda. E tá aqui o meu esfumado. Agora vamos para o esfumado certo. O que eu tenho aqui? Tenho um pincelzinho menor. Olha só a diferença desse pincel para esse aqui. Tem outros menores aqui também, ó. Por exemplo, esse daqui, tá vendo a diferença de um pro outro? Ó, vou colocar aqui no branquinho para vocês verem. Só que hoje eu quero usar esse aqui, que é bem menorzinho e eu gosto bastante dele. Esse daqui é o W911 da Macrylan. Então vamos lá, com um pincelzinho menor, eu pego a sombra um pouquinho, tiro o excesso, mão no final do pincel para dar mais leveza e eu deposito essa sombra aqui, ó, no meu canto externo. Então já vou depositando e vou fazendo movimentos circulares, tá vendo? Ó? Já vou juntando a primeira sombra com a segunda, ó. E vou trazendo até o meu ponto alto, tá vendo? Já vou depositando e vou esfumando por partes. Eu não vou fazer que nem a primeira, que eu já pego, vou pra lá, volto pra cá, movimento de vai e vem, entendeu? Então eu vou pegando por partes aqui, ó. Ó, vou depositando e já vou esfumando. O que eu faço aqui? Por que movimentos circulares? Porque quando eu deposito e já faço esse movimento, eu pego essa sombra que eu depositei aqui embaixo, já trago, ó, ela pra cima, enquanto a de cima, automaticamente, eu já trago pra baixo, tá vendo? Não coloque força nesse pincel, porque senão a gente vai abrir um buraco. Então vamos lá, pego mais um pouco da sombra, deposito e vou fazendo movimentos circulares, tá vendo? Pego mais um pouco, encontrei meu ponto alto aqui, vou fazendo movimentos circulares. Por que na primeira sombra a gente já deposita e depois esfuma, e na segunda a gente já coloca a sombra e já vai esfumando? Por quê? Porque se eu primeiro depositar, que nem eu fiz a primeira, e vir para depois esfumar nas bordinhas, eu vou abrir um buraco também. Então eu deposito, tá vendo que ele vai ficando assim, ó, bem bagunçado, bem estranho, mas no finalzinho dá certo, tá, gente? Então eu deposito aqui no cantinho e vou esfumando, ó. E vocês perceberam que eu vou o tempo inteiro na paleta e vou pegando mais um pouquinho de sombra, tá vendo? Porque aqui a gente vai montando essa sombra por partes. Não precisa daquela correria que a gente fez aqui. Então peguei, já depositei, agora eu vou esfumar ela por completo. Então pego aqui a bordinha, pego o meu pincel e já vou esfumando, ó. Vou trazendo toda essa bordinha para a primeira sombra, pra gente fazer a transição. Vou esfumando só a bordinha. E sempre faço isso, ó. Venho do início, esfumando a bordinha com calma e por partes, ó. E vou trazendo até o final. Cheguei no final, posso voltar. Então pego o finalzinho aqui, ó.
só a bordinha. E vou trazendo pro início. Olha só já a pigmentação como tá gritante. O terceiro erro que muita gente comete aqui é porque vocês não voltam com a primeira sombra. Vocês acham que já usaram a primeira sombra, não precisa voltar, quando na verdade precisamos muito voltar com a sombra. Não é sempre, mas na maioria das vezes. Então eu volto com o meu primeiro pincel, a minha primeira sombra, pego um pouquinho, deixa eu mostrar pra vocês. Pego um pouquinho, tiro o excesso e aí aqui na bordinha, ó, eu voltei com essa primeira sombra, eu vou fazendo movimentos circulares, ó. Vocês repararam que eu esfumei até aqui? Agora daqui, ó, eu volto com a sombra e esfumo o resto. Aí pego mais um pouco e vou esfumando, ó, por partes, tá vendo? Então é sempre possível a gente voltar com os pincéis, não tem problema, tá? Você voltar com a sombra pra dar uma arrumadinha aqui. Então pronto, ó. Olha o esfumado como já tá diferente desse pra esse. Então vocês estão vendo a importância de ter mais de um pincel pra esfumar? Nesse olho aqui a gente não teve o limite, a gente ultrapassou, tá? Uma bagunça. Aqui a gente já teve um limite e já identificou um formato, que é um formato mais arredondado. Então, pra concluir esse esfumado, a pessoa vem com o mesmo pincel, né? Pega lá a sombra e tampa aqui, ó, esfumando, tá? Porque ela nunca deposita, ela já chega esfumando tudo. E deposita aqui onde ficou esse restinho sem nada. Então a pessoa vai lá, movimentos vai e vem, movimentos circulares. E pronto, depositei a minha sombra. Está feito aqui o meu esfumado. Por que é que o meu esfumado não fica igual os tutoriais que eu vejo aí na internet? Vocês entenderam por que agora, né? É porque você está fazendo dessa forma. Maquiagem é detalhe. A gente tem que ter cuidado, tem que prestar atenção nos detalhes. Por isso que vocês verem aí vários tutoriais que as maquiagens ficam perfeitas e você não consegue reproduzir. É porque você tem que estar atenta aos detalhes. Então esse espacinho que ficou aqui eu vou cobrir com a mesma sombra, que é a segunda que a gente usou. Então com o mesmo pincelzinho eu vou lá, ó, pego e deposito. Por quê? Porque eu quero pigmentação aqui. Eu não preciso esfumar essa parte. Eu só vou pegando e depositando. Gente, essa segunda sombra aqui é muito seca, caraca. Não é ruim, ela é até boa, mas em vista da primeira que a gente usou, elas têm bastante diferença. A primeira já é mais macia, essa daqui já é um pouco mais seca. Mas eu gostei da pigmentação delas, viu? Eu acho que está aprovada. Por mais que essa sombra é seca, eu acabei gostando dela. Então tá vendo, ó? Eu tô preenchendo toda a parte que tava em branco aí, apenas depositando. Eu não estou esfumando. E o mais legal de tudo, pra vocês verem a diferença aí, é a pigmentação. A gente usou a mesma sombra. São os mesmos produtos que a gente utilizou aqui. E esse olho aqui tá super pigmentado, quando na verdade esse você nem enxerga direito as cores, tá vendo? Então tá aí. É a técnica que faz a diferença. Agora eu vou só colocar os cílios ali. Já volto pra gente ver o resultado final dessa maquiagem. Enquanto os meus cílios estão secando aqui, eu resolvi fazer a parte de baixo junto com vocês, porque as pessoas erram bastante também. Com o mesmo pincelzinho de esfumar, vamos na primeira sombra, carrego esse pincel de sombra. E o que a pessoa faz? Passa aqui embaixo, ó, com a mão aqui no meio do pincel. Então a pessoa tá fazendo isso, ó, tá arrastando toda a sombra. Ou seja, essa sombra não vai pigmentar. E pelo fato da pessoa usar o mesmo pincel de esfumar, ó como fica. Fica super grande, tá vendo como fica sem limite isso daqui? Parece até que eu tomei um soco. E daí a pessoa quer dar profundidade também, vem com a segunda sombra, carrega o pincel com o mesmo pincel de esfumar e passa embaixo. O que ela acha que é profundidade? É forçar esse pincel. Então a pessoa força aqui, ó. E aí depois disso a pessoa passa um lápis. Enquanto eu fui buscar o lápis, eu já colei meus cílios porque a cola tava secando, tá? Eu não encontrei nenhum lápis da Ruby Rose, eu acho que eu nem tenho, porque eu queria fazer esse vídeo só com Ruby Rose. Mas eu encontrei um aqui da Avon até, que é marrom. Eu quero passar um lápis marrom. Então o que a pessoa fez? Onde foi que eu parei? Peguei... Ah, lembrei. Peguei o pincel, então a pessoa aqui com força, né, ó, trouxe arrastando toda essa sombra. Então a pessoa vem aqui com lápis, daí ela vem com rímel. Meu rímel também é da Ruby Rose. Pronto, esse é o esfumado da pessoa. Agora vamos terminar aqui a parte de baixo da forma correta. Venho com um pincelzinho menor de esfumar, tá vendo? Ele é pequenininho também. Não tanto
quanto esse, tá vendo? Mas tá aproximado aí, ó, não tá tão grande assim, tão desproporcional. Então tá bom. Vou vir com a primeira sombra, deposito aqui. Eu vou depositar bem rente à linha d'água. O que eu gosto de fazer, tá vendo esse finalzinho? Eu já encaixo ele aqui, ó. Então eu sei onde é o meu limite. Então eu venho depositando essa sombra, ó. Vou fazendo um movimentinho circular aqui, ó. E agora com um pincel menor, olha só o tamanho desse daqui. Olha a diferença desse pra esse. Então eu venho com um pincelzinho menor e com... Ai, tá coçando aqui. Ai... É tão ruim coçar quando a gente tá de maquiagem. Tá vendo como esse esfumado é bem fácil, gente? A gente usou apenas 2 sombras. Então a gente vem com um pincelzinho menor e bem rente, ó, a raiz dos cílios, a gente vai depositar. Quero que ele esteja bem rente à minha linha d'água. Pronto, depositei. Agora eu volto com o outro pincelzinho que a gente tava usando, com a primeira sombra. Lembra que eu falei pra vocês que não tem problema de voltar com a primeira sombra? Então eu volto e aqui, ó, pra esfumar a bordinha, eu vou juntando essas 2 sombras, fazendo movimentos circulares. Então eu esfumei agora a parte de baixo, vou passar o lápis e escolhi marrom para não ficar muito preto, porque não é essa a proposta de hoje, tá bom? Então passei o meu lápis, agora vou passar a minha máscara de cílios aqui nos meus cílios inferiores. Pronto, está finalizada a nossa maquiagem e olhem só a diferença de um olho pro outro. No caso, esse o errado e esse o certo. Olha só como o certo tá bem mais pigmentado, como a gente vê a transição de uma cor para outra, como a gente tem o limite e o formato. Quando eu falo de limite, é pra gente não ultrapassar o formato do nosso olho. O meu ponto alto desse olho tá aqui, tá vendo? Então eu não ultrapassei ele. Já desse daqui, eu ultrapassei. É tanto que pra vocês verem e entenderem. O comecinho aqui do olho também, tá vendo? Como tem um espaço certinho, porque é o formato do meu olho, aqui eu ultrapassei. Se vocês enxergarem assim, parece até que aqui tá machucadinho, ó, tá vendo? Mas olha só a diferença. Aqui também eu ultrapassei, então parece também que eu tomei o soco, tá bem maior do que, ó, essa parte aqui que eu apenas marquei a minha linha d'água e esfumei aqui embaixo. Vou até fazer um takezinho aí pra vocês. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que principalmente tenham aprendido, porque tá mais que comprovado aí que esfumado não é difícil, é apenas técnica e prática. Então se você aí resolver usar as técnicas certas, o seu esfumado vai ficar ótimo, tá bom? Então pratique bastante, não tenha esse receio de produto, porque vocês viram aí que eu usei o mesmo produto, a mesma sombra para os 2 olhos, sendo assim que a pigmentação dessa tá bem melhor que essa, tá vendo? Então às vezes não é o seu produto que é ruim, é apenas a sua técnica que está errada. Então se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar aqui nos comentários, deixem também sugestões de vídeos que vocês querem ver aqui no canal. Não esqueçam de ativar o sininho de notificações para vocês estarem sempre atualizados do meu vídeo. E pelo amor de Deus, mana, por tudo que é mais sagrado nessa vida, não deixe de se inscrever aqui no canal, de me seguir lá no Instagram, que é @LeticiaDamascena. Lá eu posto alguns tutoriais de vídeos pra vocês, que vocês compartilhem esse vídeo e que principalmente pratiquem essa técnica aí na casa de vocês, tá bom? Beijo, manas! Espero vocês semana que vem.